Imagine um mundo onde a maldade se tornou a nova regra. Em Gênesis 6, a humanidade cresce, mas a violência e a corrupção crescem junto. O mundo entra num colapso moral tão profundo que o coração de Deus se entristece. Mas, em vez de desistir de tudo, ele decide intervir. Ele planeja um julgamento, sim, mas também oferece um caminho de escape. No meio desse caos, surge um ponto de luz. Noé, um homem justo, que andava com Deus numa época em que isso era raridade. E Deus o chama para uma missão que parecia impossível: construir uma arca gigantesca, um navio enorme, para salvar sua família e preservar a vida animal. Pense nisso. Foram anos de trabalho pesado. Anos ouvindo risadas, críticas e sendo chamado de louco. Mas Noé continuou martelando dia após dia, obediente, confiando no plano de Deus, mesmo sem ver uma única nuvem de chuva no céu. Aquela arca não era só um barco, era um símbolo da graça de Deus no meio do caos, uma porta aberta antes da tempestade chegar, enquanto o mundo ignorava os alertas. O som das marteladas anunciava duas coisas: um juízo está vindo, mas uma salvação também está sendo preparada. A lição é clara: Deus julga a maldade, mas sempre oferece salvação para quem confia e obedece. E então, o dia chega. Em Gênesis 7, a paciência de Deus chega ao seu limite. A porta da arca se fecha. Noé, sua família e todos os pares de animais estão dentro. De repente, o tempo muda drasticamente. Aquele aviso, que por tanto tempo foi ignorado, se torna uma realidade assustadora. Começa a chover. E não para mais. Mas a água não vinha só de cima. As fontes do grande abismo se romperam, e a água brotou da própria terra. Os rios transbordaram, os mares se agigantaram, e pouco a pouco, tudo foi coberto. As colinas, as planícies e até as montanhas mais altas desapareceram sob as águas. Lá fora, era o caos absoluto, o colapso de um mundo que zombou do aviso. Lá dentro da arca, um silêncio pesado, a espera. A arca, guiada unicamente pela mão de Deus, flutuava sobre um mundo que estava sendo reiniciado. Quem desprezou o chamado, quem achou que poderia improvisar uma salvação de última hora, não resistiu. Durante meses, as águas dominaram completamente a paisagem. O julgamento de Deus não era mais um discurso, era uma realidade visível e devastadora. Mas mesmo ali, no meio da tempestade global, a arca flutuando era um lembrete poderoso. Deus sabe como guardar e proteger os seus, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Depois da tempestade, vem a espera. Gênesis 8 começa com uma frase linda: Deus lembrou-se de Noé. Não que ele tivesse esquecido, mas significa que chegou a hora de agir. Um vento começa a soprar sobre a terra, as fontes do abismo se fecham, a chuva para, e as águas, finalmente, começam a baixar. Aos poucos, muito aos poucos, o nível da água diminui, até que um dia, a arca repousa suavemente sobre as montanhas do Ararat. Mas Noé não age por impulso. Ele não abre a porta e sai correndo. Ele espera, ele observa, para ter certeza, ele envia um corvo, que vai e volta. Depois, envia uma pomba. Na primeira vez, ela volta sem nada. Uma semana depois, ele a envia de novo, e ela retorna com uma folha de oliveira no bico. Um sinal simples, mas poderoso. A vida estava brotando de novo. Era a melhor notícia do mundo. Na terceira tentativa, a pomba não volta. O sinal estava claro. A terra estava seca e pronta. Noé, sua família e os animais saem da arca. E qual a primeira coisa que ele faz? Antes de construir uma casa, antes de plantar uma horta, ele constrói um altar. Ele oferece um sacrifício de gratidão. É a adoração que marca o novo começo. E Deus recebe essa entrega. Ele firma um compromisso. Apesar da inclinação humana para o mal, ele nunca mais destruiria a terra com água. Os ciclos da natureza, frio e calor, plantio e colheita, continuariam. É uma história sobre paciência, sobre prestar atenção aos sinais sutis de Deus, e sobre recomeços que são sempre marcados pela gratidão. Com a terra seca e um altar de gratidão erguido. Chegamos a Gênesis 9. Deus agora estabelece as regras para este novo mundo. Ele abençoa Noé e seus filhos com as mesmas palavras que disse a Adão: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A dinâmica entre humanos e animais muda. Os animais agora teriam temor do homem. A alimentação se expande, mas com um limite sagrado: o sangue, que representa a vida, não deve ser consumido. A vida é sagrada, e para proteger essa vida, Deus estabelece o princípio da justiça. Quem tirar a vida de um ser humano, responderá por isso. A vida humana tem um valor inestimável. E então, Deus faz uma aliança, um pacto, não só com Noé, mas com toda a criação. Ele promete: nunca mais haverá um dilúvio para destruir toda a terra. E para selar essa promessa, ele coloca um sinal no céu,
o arco-íris. Sempre que ele aparecer nas nuvens, será um lembrete eterno de que a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo. Mas o capítulo também nos mostra a fragilidade humana, mesmo após um recomeço. Noé planta uma vinha, se embriaga e fica vulnerável em sua tenda. Um de seus filhos, Cam, vê a nudez de seu pai e expõe a situação aos seus irmãos. Os outros dois, Sem e Jafé, com respeito, entram de costas e cobrem seu pai. Ao acordar, Noé pronuncia bênção sobre Sem e Jafé, e uma maldição sobre o filho de Cam, Canaã, revelando as consequências de nossas atitudes. O recomeço inclui bênçãos, limites e a nossa responsabilidade de honrar e proteger uns aos outros, mesmo em suas fraquezas. De uma família salva numa arca para o mundo inteiro de nações. Gênesis 10 é como o primeiro mapa da humanidade. A Bíblia nos mostra como a família de Noé, através de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, se multiplicou e se espalhou por toda a terra. É a genealogia das nações. De Jafé descendem os povos que habitaram as regiões costeiras e as ilhas, espalhando-se pela Europa e Ásia Menor. De Cam vêm os povos que se estabeleceram principalmente na África e em partes do Oriente Médio, como Egito e Canaã. E de Sem, a linhagem que a Bíblia seguirá mais de perto, pois dela virá Abraão e, eventualmente, o povo de Israel. No meio dessa lista de nomes e lugares, um personagem se destaca: Nimrod. Ele é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor e um grande construtor de cidades, fundador de impérios como Babel e Nínive. Ele representa o surgimento de líderes e reinos centralizados. O objetivo aqui não é decorar cada nome, mas entender um princípio fundamental. Deus está no controle da história humana, em toda a sua diversidade. Línguas, territórios e culturas diferentes começam a se formar, e tudo isso acontece sob o olhar soberano de Deus, por trás de cada nação. Hauma Origem, uma família e uma responsabilidade diante do Criador. A diversidade dos povos não é um acidente, mas parte do plano de Deus para encher a terra, mostrando que, no fim das contas, todos nós viemos de uma única família que sobreviveu à tempestade. E assim, a história que começou com um homem justo construindo um barco no deserto, agora se expande para cobrir o mundo inteiro. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessas histórias, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos.